Fala, empreendedor, beleza? Vamos conversar mais um pouquinho. Galera, né? É o seguinte, nessa aula a gente vai conversar um pouco sobre funil de vendas. Eu vou deixar uma ilustração de como seria esse funil de vendas usando como a base o método 7-Up. Mas primeiro vamos falar um pouquinho sobre o funil de vendas. O que é isso? O funil de vendas nada mais é do que o caminho que o cliente ele vai percorrer desde o primeiro contato com a sua empresa até o momento da compra ou recompra, entendeu? E o 7-Up, a ideia do 7-Up é abranger todos esses contatos, entendeu? Todo esse caminho. Então, a gente pode aplicar ele tanto para negócios físicos, online, delivery, então, por causa disso. Porque o 7-Up, ele não é um método fechado que a gente vai aplicar de uma determinada forma, não. Ele é digamos assim, eles são diretrizes, né? Que a gente vai ajustar as nossas estratégias e a gente vai aplicar no nosso negócio ou organizar ele de uma forma com que a gente consiga identificar, né, os pontos fortes, pontos fracos, de acordo com cada etapa. Por que a gente deve usar, né, a ideia, pelo menos, do funil de vendas? Porque a gente começa a entender como que o nosso cliente ele chega, ele vem até a fazer a compra, né? Porque ele não brota do nada ali do chão. Você tem todo um cuidado, todo um preparo. E quando eu falo isso, gente, eu falo baseado nas empresas, entendeu? Em todo o trabalho que existe por trás, entendeu? Então, quando vocês vão entender, quando a gente começar a falar sobre o 7-Up e cruzar todas as pontas, vocês vão entender como que funciona isso, entendeu? E, ao mesmo tempo, a gente vai acabar aprendendo a conduzir o cliente até onde a gente quer, entendeu? Então, nessa ilustração que vocês vão ver no material, o que acontece? É uma ilustração de imaginem um funil, um funil normal, onde a boca dele é maior e ele vem diminuindo, entendeu? E o que representa isso? Ele tem a mesma representação das nossas vendas, do nosso processo de venda. Por quê? Lá no topo do funil existem muitas pessoas, clientes ou não, mas que acabam tendo contato com a nossa empresa ou com o nosso produto. Por exemplo, você tem um estabelecimento, um shopping. Várias pessoas estão passando ali. Então essas pessoas representam o topo do funil. Por quê? Tem um grande público, a boca é larga, tem um grande público ali. E aí a gente cai para a etapa de branding, que é o quê? As pessoas que começam a ter mais consciência da nossa empresa, do nosso produto, que começam a estar mais, digamos assim, ligadas à nossa empresa. Ou seja, essas pessoas não é o mesmo público geral, é um público um pouco menor. Por isso a gente usa o tema, né, de funil, porque ele vai afunilando, entendeu? Então, aquele monte de gente que passava em frente ao nosso estabelecimento, uma quantidade reduzida, ele entra no nosso estabelecimento. Ele é impactado de uma certa forma, entendeu? Por quê? É difícil a gente alcançar 100% do público. Nós alcançamos uma quantidade, entendeu? Agora, 100% é difícil. E esse pessoal que está nesse segundo nível, ele está sendo impactado de alguma forma. Vai chegar um momento que ele vai ter um certo interesse, ele vai ter um certo. A gente chama de. Vai avançando, né? O nível de consciência, mas ele, de alguma certa forma, ele vai acabar. Por exemplo, imagine que você tem a sua loja. Várias pessoas estão passando na frente, algumas entraram. Dessas que entraram, algumas vão perguntar alguma coisa para o vendedor, vão tirar uma dúvida. Por exemplo, se for algum negócio online, algumas pessoas vão entrar em contato com você, ou por ligação, ou por WhatsApp, ou vão perguntar alguma coisa para você no Instagram. E aí a gente cai no terceiro bloco, né, de leads, que são o quê? São os contatos, né? Esse primeiro contato com o cliente. E ele também é menor, porque nem todo mundo que está dentro da loja conversa com o vendedor, entendeu? Às vezes a pessoa só entrou para olhar e foi embora, mas a pessoa pode ter entrado e conversado com o vendedor, e ela acaba tendo esse contato, né? Se torna a gente chama de lead, né?
E essas pessoas que estão em contato com o vendedor de alguma forma, eles viraram de alguma forma contato, elas acabam comprando. Ou seja, também não é a maioria, não são todas as pessoas, sempre é uma quantidade menor. Então, no quarto bloco do nosso funil, a gente fala o quê? Sobre vendas, entendeu? Porque é onde a venda acontece. Ou seja, nós temos o funil. Lá no topo, as pessoas em geral. No segundo nível, as pessoas com nível de consciência, que estão em contato com o nosso branding. Terceiro, as pessoas que estão virando contatos, estão virando leads para nós, que de alguma forma nós já estamos entrando em contato com eles. E o quarto nível, as vendas, que é onde acontece. Então, cada degrauzinho desse do funil, nós temos uma perca, entendeu? E a gente calcula essa conversão, entendeu? Por exemplo, eu tenho um site de 1.000 pessoas que entram no meu site por dia, 500 pessoas entram na página do produto, ou seja, 50%. Entendeu? Dessas 500 pessoas que entraram na página, 100 pessoas colocaram o produto no carrinho e estão iniciando, por exemplo, o processo de vendas. Dessas 500, ou seja, uma conversão de 20%. Dessas 100 pessoas, 50 pessoas compraram. Ou seja, por exemplo, 50%. Entendeu? Então, qual a visão dessa etapa do site? A cada 1.000 pessoas que acessam, 50 compram esse produto. Então, eu tenho, por exemplo, 5% de conversão para esse produto. Entendeu? E seguindo o funil, quando a gente monta esse funil, lá embaixo terão as vendas, entendeu? E aí a gente segue a segunda etapa, que é a etapa de relacionamento. Por quê? Quando você faz uma venda, você precisa ter uma fidelização, você precisa que esse cliente fidelize, goste da sua marca, esteja sempre ali. Então, por isso que quando espero que vocês estejam vendo a imagem no funil. Então, a quantidade de vendas, ela tem que ser a mesma quantidade da fidelização, entendeu? Talvez uma perca mínima ali de clientes que não sejam interessantes, mas a ideia é que seja o mesmo público que compra, é o público que fideliza. Lucas, isso acontece? É difícil, mas é o ideal, entendeu? Porque esse público fidelizado, nós vamos fazer o quê? Com que esse público compre de forma recorrente da gente, entendeu? Que ele compre mais de uma vez, duas, três, todos os meses, entendeu? Vamos fazer estratégias para isso. E esse público que virou público recorrente, que está comprando rotineiramente da gente, nós precisamos fazer com que eles recomendam novas pessoas para nós. Por quê? Por exemplo, pode sair mais barato essa recomendação do que você trazer uma nova pessoa lá no começo do funil. Entendeu? E nós vamos aprender também estratégias para esse pedaço. Então, o 7up, ele encaixado na etapa, digamos assim, na mentalidade funil de vendas, é isso. Você tem um público maior e ele passa a ser impactado pelo nosso branding. Ele passa depois a fazer parte de um grupo de contatos, um grupo de pessoas que nos seguem nas redes sociais de alguma forma. Depois se torna um público comprador. Então temos os compradores. Depois, esse público comprador, ele tem que ser fidelizado. Se você não fidelizar, a chance dele comprar novamente é muito baixa. Por isso a importância da fidelização. Depois de fidelizado, nós precisamos incentivar com que esse público compre de forma recorrente e depois que ele indique novas pessoas. Então, quando a gente falar sobre funil de vendas, é isso, pessoal. Entendeu? É você transformar de uma forma com que você venha afunilando e você venha tendo etapas de conversões e, na teoria, cada etapa ela vem reduzindo a quantidade de pessoas. Entendeu? Lucas, é possível 100% das pessoas comprarem? É possível, entendeu? Tem estratégias que a gente aplica que a conversão pode chegar em 70%, 80%, entendeu? Depende muito da estratégia, mas pode acontecer, entendeu? Então, eu vou deixar aqui essa aula.
A gente falando um pouco sobre o funil de vendas, vou deixar essa ilustração para vocês, já para vocês começarem a se situarem em relação ao 7-Up, tá bom? Então é isso, pessoal. Valeu, obrigado, até a próxima, hein?